Olá, bom dia a todos. É uma alegria estar aqui com vocês nesse programa Comunhão do Lar. Eu sou a Carla Daniela e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita e das lições que nós aprendemos aqui e que nós levamos para a nossa vida do Evangelho por meio dessa nossa doutrina tão rica que nos traz tão grandes lições. Hoje eu quero falar sobre um textinho que está aqui nesse livro, Pai Nosso, que se chama O Alimento Espiritual. Esse texto, que é de Meimei, esse livrinho, fala das frases do Pai Nosso, e ele é muito interessante. Ele pega cada frase e vai colocando historinhas. É muito interessante para ler com as crianças, mas também nós adultos. E tem uma frase em que ele fala do alimento espiritual. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí, Meimei vem nos lembrar de algo que o Cristo nos fala muito. No momento em que o Cristo fez a multiplicação dos pães, ele deu de comer a todas aquelas pessoas, multiplicou aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, e ali saciou a fome material de todas aquelas pessoas. Mas, depois que todos estavam materialmente alimentados, ele deixou claro que isso é importante, é necessário. Claro, né, tá aí a pirâmide de Maslow para nos dizer, sem saciar a nossa fome, sem saciar as nossas necessidades básicas, nós não podemos buscar os voos mais altos. Então é muito importante saciar a fome, mas mais importante ainda é saciar a fome do espírito também. Por isso Jesus falou do alimento espiritual, do pão da vida. Ele diz: eu sou o pão da vida. Aquele que está em mim não terá fome. E foi falando da importância desse pão da vida e de nós nos alimentarmos do Cristo, nos alimentarmos também da palavra de Deus e buscarmos a prática do bem e tudo aquilo que nos alimenta. Inspirados por isso, Meimei nos conta uma história muito interessante nesse livro. Ela conta de um professor que tinha uma escola, uma turminha muito complicada, uma turma que era trabalhosa, como muitas que a gente conhece, que eram simpáticos, eram amigos, eram interessados, mas eles tinham uma prática muito ruim. Falavam palavras ruins, falavam de coisas ruins e xingavam uns aos outros, utilizando termos bastante chulos até. Então, era sempre isso. Na aula, o professor sempre acabava se deparando com situações em que as crianças se xingavam, brigavam, falavam coisas ruins, utilizavam palavrões e traziam falas de coisas, relatos de coisas que eram pouquíssimo edificantes. E o professor já tinha pediu várias vezes, reclamou, brigou, fez o que foi necessário, mas não conseguia de forma nenhuma fazer com que aquelas crianças parassem de se referir uns aos outros daquelas formas, de utilizar aquela linguagem e de seguir naquele caminho. Então, ele pensou em uma solução diferente. Um determinado dia, era uma quinta-feira, e ele disse: olha, amanhã eu tenho uma surpresa especial. Amanhã é sexta-feira, e como sexta é um dia especial, eu vou preparar para vocês um lanche muito especial. Vocês não precisam contribuir nesse lanche, não precisam trazer nada, deixem tudo por minha conta. Eu vou cuidar de tudo. Vocês venham, que vai ter um lanche muito especial. Eu não sei vocês, mas para mim, quando falo em lanche especial, já me cativou. Eu gosto muito de lanches especiais, então eu já teria uma expectativa imensa. E com aquelas crianças não foi diferente. Elas estavam super animadas, apesar de tudo, elas gostavam muito do professor, e estavam super animadas para esse tal desse lanche especial que ele tinha prometido para elas. E no dia seguinte elas chegaram, e chegou a hora do lanche, né, a primeira parte da aula antes do lanche quase foi difícil de passar, mas quando chegou a hora do lanche, para elas foi uma surpresa aterradora e uma grande decepção, porque o professor levou coisas belíssimas. Levou os bolos mais bonitos, mais confeitados, as frutas mais bonitas, os salgados, os pães. Só que tinha um problema: aquelas coisas estavam sujas, as frutas apodrecidas, apesar de belas,
já apodrecidas, os pães cheios de mofo, os bolos todos corroídos e animais parecia que tinham se alimentados, os pães cheios de buraco, os queijos todos mofados, não no sentido bom, e todos aqueles alimentos estavam ali estragados, sujos e cheios de coisas que fizeram os alunos torcerem o nariz e ficarem com nojo daquilo. Aí eles primeiro se surpreenderam, ficaram em silêncio, não tiveram coragem de comer aqueles alimentos e começaram a perguntar, né, aqueles mais corajosos perguntaram: "Professor, mas o senhor prometeu para a gente um lanche especial, e é isso que o senhor trouxe para a gente? Frutas estragadas, podres, pães comidos por animais, embolorados, bolos cheios de crateras. Como o senhor diz que isso é um lanche especial?" Aí o professor: "Olha, eu trouxe isso para ensinar uma lição para vocês. Mesmo as coisas mais belas, mesmo aquilo que parece bom, aquilo que é bom, quando é maculado, quando se utilizam coisas ruins, pode estragar e pode ficar inservível para o consumo. Assim são as nossas palavras, são as nossas ações também. A gente pode até ter excelentes intenções, a gente pode até falar coisas bonitas, mas quando a gente utiliza de pensamentos ruins, palavras ruins, notícias ruins, a gente acaba comprometendo tudo aquilo que a gente tinha de mais belo na nossa alma, nas nossas palavras, no nosso coração. Então eu queria que vocês aprendessem essa lição de não permitir que o que vocês têm de mais belo, o que vocês têm de melhor, seja maculado por aquilo que estraga as palavras ruins, os xingamentos, as brigas, os maus desejos, até as maldições uns contra os outros. Então, que vocês aprendam, porque vocês, se não querem comer alimentos embolorados, cheios de crateras, cheios estragados, vocês também não vão querer utilizar suas palavras e o seu coração com tudo aquilo que estraga e nos compromete. Mas agora eu vou dar o lanche de verdade. E aí ele trouxe um lanche maravilhoso, claro, né? Porque ele não ia deixar as crianças somente com aquela impressão e com fome. As crianças, depois daquilo, realmente compreenderam a lição e mudaram seu comportamento. E já não se via naquela turma todos aqueles xingamentos, todas aquelas brigas e todos aqueles assuntos tão terríveis. E ficou a lição para aquela turma. E também Meimei fez questão de compartilhar essa lição com a gente para que a gente também compreenda, a partir dessa experiência desse professor, também a cuidar da nossa vida. Porque tudo o que nós temos, tudo o que nós fazemos, é maculado com os nossos pensamentos. No livro da Gênese, a gente aprende que os pensamentos eles são o nosso cartão de visitas, que eles comunicam as nossas intenções, comunicam quem nós somos. Então é muito, muito importante que a gente vigie os nossos pensamentos e que vigie as nossas ações, o que elas estão comunicando. Não importa ter uma boa embalagem, se aquela embalagem mostra um produto mofado, cheio de furos, estragado e corroído por coisas ruins que perturbam a integridade daquilo que nós fazemos. É importante nós cuidarmos da nossa entrega verdadeira, de que os nossos pensamentos, as nossas ações sejam imaculados, sejam limpos e puros, para que a gente possa entregar o melhor a Deus e às pessoas que estão conosco. Jesus fala no Evangelho, né, que o que importa não é aquilo que entra em nós, mas aquilo que sai de nós. E isso dialoga muito com o que Paulo fala também nas suas cartas. Paulo nos diz que a gente deve receber tudo e filtrar o que é bom. Hoje em dia a gente vive na era da informação. É inevitável que nós sejamos bombardeados, seja pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, pelas conversas que a gente tem com as pessoas, pelas visões que a gente tem, muitas vezes, no nosso caminho, que nós sejamos bombardeados por inúmeras coisas. Hoje não existe desinformação, até mesmo nos rincões. O que existe é um excesso de informações.
o que nos obriga a filtrar e a ver o que nós do que nós queremos nos alimentar. Então é preciso que a gente receba, mas retenha em nós apenas aquilo que é bom, que a gente por por estar em lugares em que isso é necessário, por estar vulnerável, por escolher muitas vezes assistir determinadas coisas ou participar de determinadas situações, nós somos atingidos muitas vezes por eh, por aqueles jorros de informação e de palavras e muitas vezes até de ataques que se dirigem, mas que a gente não retenha. Mesmo um insulto, Gandhi dizia que o insulto é um presente que uma pessoa dá para a gente, que a gente pode aceitar ou não. E o próprio Jesus dizia que quando a gente falou para os seus discípulos, ao enviá-los para pregar o evangelho, que quando eles chegassem em uma casa e fossem mal recebidos, maltratados ou de alguma forma recebessem algo ruim, que eles saíssem dali e não e batessem até o pó das sandálias, ou seja, que não retivessem nada que não fosse bom e que não levassem com eles adiante aquilo, seja nos seus pensamentos, seja no seu coração, seja até em si próprios, aquelas lembranças e aquela imagem do que é ruim, porque isso macula o nosso corpo e o nosso espírito. Então, que a gente consiga reter aquilo que é bom, mas que a gente consiga também controlar o que sai da gente. Eu me lembro também de uma frase de Chico Xavier, que ele diz assim, que a casa mais limpa não é aquela que mais se limpa, e sim aquela que menos se suja. E isso é mais uma prova de que nós devemos ter cuidado, é mais uma advertência para nós termos cuidado com aquilo que nós recebemos e que permitimos que entre em nossa casa. E muitas vezes, mais uma vez, a gente toma cuidado, muito cuidado com a limpeza da nossa casa física. A gente limpa, a gente cuida, a gente encera, a gente passa o pano, deixa cheiroso. E ai de quem mexer ali logo depois que eu limpei, logo depois que eu passei o pano. Tá limpo, tá um brinco, e eu não quero que ninguém se aproxime, porque eu quero minha casa limpa. Mas nós temos também a nossa casa mental. E será que nós cuidamos da mesma forma da nossa casa mental? Nós não permitimos reter ali na nossa casa mental aqueles alimentos que maculam, aqueles alimentos cheios de podridão, de mofo, corroídos por maus pensamentos, corroídos pelos animais que, que nos maculam aquilo que nós fazemos. Será que nós permitimos que eles entrem na nossa casa mental? E aí será muito mais difícil de nós limparmos, de mantermos limpa essa casa quando a gente permite que esses estímulos se aproximem. Então nós devemos cuidar do que entra e mais ainda cuidar do que sai de nós, cuidar daquilo que nós produzimos. Será que o que eu estou pensando, será que o que eu estou agindo, será que o que eu estou comunicando, estou falando às pessoas tem limpeza, tem uma qualidade nutricional e espiritual boa? Será que eu estou levando palavras que conduzem as pessoas ao bem, que levam elas a ter uma boa imagem de si mesmas, que mesmo quando fazem uma correção fraterna, procuram estimular o bem nas pessoas? Será que eu estou permitindo que as pessoas que têm contato comigo saiam da minha presença melhor do que elas entraram? Será que eu estou adicionando sabor, adicionando luz na vida das pessoas? Ou será que eu estou dando para elas alimentos que farão com que elas revirem o estômago, que elas passem mal, que elas fiquem doentes espiritualmente, que elas se reduzam e se sintam enfermas após o contato comigo? Eu estou sendo um instrumento do bem ou estou sendo um instrumento do mal na vida das pessoas? Estou sendo um instrumento de alegria, de crescimento, de vida, ou estou sendo um instrumento de tristeza? Que nós nos alimentemos do bem e que nós também alimentemos o bem na vida daqueles que estão ao nosso redor. Que nós nos alimentemos, sobretudo, do Cristo e sejamos dele instrumentos para que as pessoas também possam, através de nós, receber e conhecer os mais belos alimentos. Que a gente cultive esses alimentos na nossa vida e que multiplique para que eles cheguem e saciem a fome do espírito de mais
e mais pessoas, que nós sejamos instrumentos para que o Cristo sacie a fome e que sacie com qualidade a busca das pessoas pela felicidade. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Um grande abraço e até a próxima.